Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Você está feliz por estar aqui? Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu gosto muito de estar na casa de Deus. Gosto muito de celebrar, de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Queridos, eu quero pensar com você nessa manhã um tema muito oportuno. E o desejo do meu coração é que Deus esteja trabalhando na sua vida através de tudo aquilo que nós vamos ministrar nessa manhã. Nós temos vivido uma influência muito forte nesse tempo do ceticismo. O ceticismo tem tido uma influência muito grande, essa cultura, essa filosofia. Há muitas pessoas céticas no nosso meio, inclusive nos nossos arraiais cristãos. Existem muitas pessoas que não acreditam em milagres. Há muitas pessoas que não conseguem confiar plenamente naquilo que Deus pode realizar e fazer na sua vida. Então meu tema nessa manhã é o seguinte: ouse crer, acreditar em milagres. Ouse acreditar em milagres. Eu quero ler com você Atos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. A narrativa desse texto, ele fala exatamente daquilo que nós estamos carentes nos dias de hoje. Aquilo que tem faltado para muitos de nós é contado na história e na experiência de dois servos de Deus e de um homem que estava à Porta Formosa. Estava na beira de um templo, onde ele era colocado todos os dias ali para receber algum tipo de esmola, para receber algum tipo de ajuda para suprir as suas necessidades. Diz assim a palavra de Deus: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Era costume daquela época, às 3 horas da tarde, o povo ir orar no templo. Cada pessoa tinha o hábito de orar no templo. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. 3 horas da tarde, estavam aqueles dois servos do Senhor subindo para orar. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. Que autoridade desse servo do Senhor. Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Queridos, a Bíblia, ela narra essa experiência de milagre. O que nós acabamos de ler aqui é a experiência de um homem que ousou acreditar
em um milagre na vida dele. E queridos, quando a gente pensa em milagre, a gente precisa entender que milagre é algo extraordinário, é algo que está fora do comum. Milagre é algo sobrenatural, que está acima daquilo que é normal. Por isso que é milagre. Se milagre fosse algo corriqueiro, se milagre fosse algo comum, então não seria milagre. Para ser milagre, precisa ser extraordinário, precisa ser sobrenatural, precisa estar fora do comum, fora dos limites humanos. Eu gosto de uma fala do pastor David Yang Pong-Shu, quando ele diz algo muito interessante em um dos seus livros. Em um dos seus livros, Pong-Shu diz o seguinte: a palavra milagre refere-se ao marcante, ao surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus, sem seguir as conhecidas leis da natureza. Um milagre é uma suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. Queridos, quando Deus ele vai realizar um milagre, Deus ele suspende por algum tempo, por um determinado momento, aquilo que faz parte das leis naturais da vida, para que então uma intervenção sobrenatural ela possa acontecer naquilo que Deus quer trabalhar. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que pelo menos em 4 evangelhos foram registrados 36 milagres realizados diretamente por Jesus. Em 4 evangelhos, nós encontramos 36 milagres realizados somente pela pessoa de Cristo Jesus. E é importante, queridos, ressaltar que na maioria das vezes o milagre é uma união da fé de um indivíduo com a vontade de Deus. É a união da fé do ser humano com o extraordinário de Deus. Quando essas duas coisas se juntam, a fé do ser humano, a fé de um indivíduo e a vontade de Deus em realizar um milagre, aí algo extraordinário acontece na vida das pessoas. Eu estive olhando uma pesquisa essa semana e eu percebi que hoje em alguns países não é muito comum acreditar em milagres. Por exemplo, observe essas estatísticas aqui que eu vou ler para você. Na Alemanha, por exemplo, se verificou que 71% dos cidadãos consideravam os milagres como ficção e não como fato. Então, na Alemanha, a gente percebe claramente que a Alemanha é um país influenciado pelo ceticismo. Há uma forte incredulidade pairando sobre os alemães, sobre aquele povo, sobre aquela nação. Já nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa sobre milagres e 84% das pessoas entrevistadas responderam acreditar que Deus realiza milagres. Olha só a diferença. Na Alemanha, a Alemanha é um país com uma cultura muito forte cética. Já os Estados Unidos é uma cultura completamente diferente. 84% das pessoas acreditam que Deus ele pode realizar milagres. Por exemplo, 48% disseram já ter presenciado ou experimentado algum tipo de milagre na sua vida. Lá nos Estados Unidos, 75% dos católicos, 81% dos evangélicos e 43% das pessoas que não têm religião declararam, segundo a pesquisa, que já pediram a Deus
um milagre na sua vida. Você se lembra quando o Papa esteve aqui no Brasil? Na época em que o Papa veio ao Brasil, muitos sites nacionais fizeram uma enquete com a seguinte pergunta: você acredita em milagres? Você acredita em milagres? E em um desses sites, apenas 5% dos internautas responderam que acreditam em milagres. Que não acreditam em milagres. 5%. 5% dos internautas, pessoas da nossa nação, disseram que não acreditam em milagre. A maioria acredita que o milagre pode acontecer. Então a pesquisa aponta que o problema do brasileiro não é crer em milagres, porque 95% acreditam em milagres. A grande questão nossa, dos brasileiros, é a quem pedir um milagre ou a quem nós atribuímos um milagre. A gente precisa entender que existe apenas duas pessoas que podem, ou dois seres que podem realizar milagres: a Trindade, Deus Pai e Filho, eles podem fazer milagres, e Satanás e os seus demônios podem fazer milagres, mas ninguém pode fazer milagre. Há muitos milagres acontecendo nesse tempo, milagres realizados pela Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas também há muitos milagres acontecendo nesse tempo, sendo realizados pelo diabo, pelos seus demônios. Tem gente curada aí, sendo curada aí por Satanás e pelos seus demônios, e atribuindo essas curas a Deus. E tem gente sendo curada por Deus e atribuindo as suas curas a Satanás. Leia a Bíblia que você vai descobrir que Satanás e os seus demônios, eles trabalham também em operações de sinais e maravilhas no meio do povo. A grande questão nossa é quem pedir o milagre e a quem atribuir o milagre alcançado. Quando a gente olha para o dicionário Aurélio, o dicionário Aurélio explica que qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é milagre. Um famoso cientista, ele disse algo muito interessante: há duas maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre, e outra é como se tudo fosse milagre. A pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é o seguinte: você acredita em milagres? Você acredita que é possível Deus realizar milagres na sua vida? Quando a gente olha aqui para a Bíblia é o livro dos registros dos milagres de Deus na história da humanidade. E a Bíblia, ela revela isso de página a página. Quando você ler a Bíblia, você vai percebendo que Deus, ele trabalha através dos tempos na realização de milagres. Por exemplo, no livro que conta a história de Jó, a gente lê essa verdade aqui, ó: Deus, ele faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres, eles não têm fim. Isso aqui, queridos, é uma promessa de Deus para que a gente ouse acreditar em milagres. Aqui está, queridos, um texto bíblico que diz que Deus, ele faz coisas grandes, que ele faz coisas maravilhosas, que ele faz milagres entre nós, e esses milagres realizados por Deus são coisas que não têm fim na vida do ser humano. Você acredita em milagres? Você acredita que é possível acontecer um milagre na sua vida? Ou você é um daqueles céticos,
que fazem parte dos 5% de uma nação que acredita que Deus pode realizar milagres e que milagres é um fato real? No entanto, existe uma grande questão envolvendo os milagres. O que é necessário para recebermos um milagre de Deus na nossa vida? Pastor, o que eu preciso para experimentar um milagre? Para viver um milagre na realidade da minha vida? O que eu preciso? O livro de Atos, capítulo 3, nesse verso, nesse texto que a gente leu, a gente encontra 3 princípios para a gente viver os milagres de Deus na nossa vida. Sinceramente, quantas pessoas que estão aqui nessa manhã que precisam de um milagre? Levanta a sua mão aí. Em alguma área da sua vida. Porque a gente acha que milagre só serve para curar a gente. Não, né? Além disso aí. Quantos precisam de um milagre? Dá um glória a Deus aí. Então o que você precisa fazer para que você possa receber um milagre e viver um milagre na sua vida? Olhando para o texto que a gente leu, eu aprendo o seguinte: para viver um milagre em sua vida, nunca pense que Deus se esqueceu de você. Nunca pense que Deus se esqueceu de você. Nunca pense que Deus se esqueceu da sua vida. Nunca pense que Deus se esqueceu da promessa que Ele te fez. Nunca esqueça que Deus nunca esqueceu de você. O verso bíblico aqui diz: vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olha para nós. Queridos, que coisa extraordinária. Esse homem anônimo aqui do texto estava na porta do templo esperando o milagre. A Bíblia diz para nós que esse homem era colocado todos os dias na porta do templo para que ele pudesse então receber um milagre. A Bíblia diz que ele nasceu com uma enfermidade. Ele tinha uma deficiência. Ele tinha uma deficiência de nascença. A gente não sabe o que aconteceu com ele, mas a Bíblia diz que todos os dias aquele homem era colocado ali, porque ele buscava receber das pessoas uma esmola. Então, queridos, é bem possível que ele esperasse por um milagre há muitos anos. A Bíblia não diz quantos anos aquele homem tinha, mas ele já deveria ser adulto. Ele estava na porta do templo todos os dias para receber algo de alguém. Ele estava há muitos anos ali esperando um milagre. Talvez exista pessoas que estão aqui nessa manhã que esteja se identificando com aquele homem. É bem possível que a semelhança deste homem você esteja também à espera de um milagre há muito tempo na sua vida. Imagina a dor daquele homem. Com muita frequência ele era colocado na porta do templo. Ali mesmo do portão onde ele estava, esse homem deve ter visto muitos milagres acontecer. Muitas pessoas serem curadas. Muitas pessoas alcançarem o seu milagre. Ele via pessoas sendo curadas e dali do seu lugar ele devia se encher de esperança. Mas amanhecia e anoitecia e o seu milagre não chegava. Aquilo que ele esperava acontecer na vida dele nunca chegava. Mas enquanto isso, pessoas entravam doentes
e saíam saradas. Pessoas entravam carregadas e saíam andando, mas ele nunca experimentava nada na sua vida. É bem possível que você esteja pensando assim nessa manhã: pastor, eu já vi e já testemunhei muitos milagres de gente que foi curada, que alcançou o seu milagre, e nada acontece comigo. Por que o meu milagre não chega? Por que o meu filho não deixa as drogas? Por que a minha enfermidade, pastor, ela não vai embora? Por que meu casamento ele nunca melhora? Por que minhas finanças nunca melhoram? Por que meus sonhos nunca são alcançados? Por que meu processo não se define? Por que minha gravidez não acontece? Por que meus negócios não vão para frente? Por que eu nunca consigo arrumar alguém certo para me casar? Por que a vida, pastor, ela tem dado errado para mim em tantas áreas da minha vida? Será por quê, pastor? Será que porque Deus se esqueceu de mim? Talvez esse seja o seu dilema. Talvez a sua vida seja uma vida apenas de lamúrias, lamentos, reclamações, decepções, frustrações, abatimentos. Porque você vê o milagre chegar para tantas as pessoas e ainda não chega para você. O sentimento que você nutre no seu coração é um sentimento de que parece que Deus, ele se esqueceu de você, de que Deus, ele não se lembra mais de você. É possível que você esteja até questionando em seu coração: pastor, parece que Deus se esqueceu de mim. Porém, queridos, a Bíblia afirma que isso não é possível de acontecer. Olha só o que diz a Bíblia. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. A palavra de Deus no seu coração nessa manhã é o seguinte: Deus, ele não se esqueceu de você. Você ainda não viveu o seu milagre, não por culpa sua e nem por culpa de Deus. Talvez você me pergunte: por qual motivo então, pastor, eu não recebo o meu milagre? Dentre alguns motivos que eu poderia destacar aqui para você, eu acredito que você ainda não recebeu o seu milagre, porque possivelmente o tempo de Deus em realizar um milagre na sua vida, ele ainda não chegou. E isso não significa que Deus se esqueceu de você. Muitas das vezes ficamos impacientes, vai dando a hora e Deus parece não fazer nada, mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele tenha se esquecido de você. Se você prestar atenção ao silêncio de Deus, você escutará Deus dizendo: espere, o seu tempo ainda vai chegar, porque eu não me esqueci de você. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está ainda trabalhando pela sua vida. Queridos, essa foi a experiência desse homem da Porta Formosa. Deus não se esqueceu dele. E de fato, houve um dia em que Pedro e João foram ao templo para a oração no horário costumeiro. E então disseram para aquele homem, num dia em que ele menos esperava: olha para nós, o dia do seu milagre chegou. O dia do seu milagre chegou. O dia que você ouvir a palavra: olha para nós e olha para mim, é o dia que você vai ouvir da parte de Deus e do profeta de Deus: o seu milagre já chegou.
o seu milagre, ele vai chegar. Creia nisso. Então esse é o primeiro princípio. Nunca pensar que Deus se esqueceu de você. Apenas não é o tempo. Ainda não chegou a sua hora. Então diga para você mesmo: a minha hora não chegou ainda. Diga bem forte: a minha hora. Mais forte. Mas eu tenho fé que chegará. Aleluias. Ouse crer em milagres. Segunda verdade, se a voz me ajudar até o final, e se não ajudar eu termino. Segunda verdade que eu aprendo no texto, que para viver um milagre em sua vida, jamais espere pouco de Deus. Primeiro eu preciso pensar que Deus, Ele não se esqueceu de mim. E agora eu preciso ter outro tipo de pensamento. Para viver um milagre em sua vida, jamais espere pouco de Deus. A Bíblia diz aqui no verso 5: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Jamais espere pouco de um Deus que tem muito para te oferecer. Deus tem muito para oferecer a você. Deus tem muito para fazer na sua vida. E se você estiver precisando de um milagre de Deus na sua vida, de uma intervenção de Deus, lembre-se de esperar grandes coisas dele. O verso 3 diz o seguinte: que aquele homem estava na beira do templo pedindo esmola. O que foi que o coxo pediu a Pedro e a João, sendo eles servos do Deus Altíssimo? Pediu uma esmola. Ele queria esmola. Ele queria continuar vivendo como mendigo. Ele queria viver dependendo dos outros. Mas o que é que Deus tinha para aquele homem? Não importa a maneira como você vive. Eu não sei se a sua vida espiritual é uma vida de mendigo. Você só anda atrás de esmola. Você só vive fazendo de Deus alguém que você fica pedindo as coisas. Eu não sei se a sua vida é uma vida dependente de esmolas. Mas o que Deus tem preparado e o que Deus tem para você é algo irrevogável. Ele já decretou no céu o que Ele tem para te oferecer, o que Ele tem para te dar é algo maior do que aquilo que você deseja. O seu milagre, o seu desejo, o seu pedido é algo muito pequeno diante da grandeza do seu Deus. Ele é muito grande, Ele é maior, Ele é poderoso, Ele tem coisas grandiosas para você. Deus tinha para aquele homem mais do que uma esmola. Deus tinha para ele um milagre. Por isso, você nunca deve esperar pouco de um Deus, porque Deus tem muito para te oferecer. O que Deus tem, pastor? Deus tem muito e tem o melhor para te oferecer. Você já parou para pensar que quando a Bíblia fala de vida, ela fala em vida com abundância? Você já parou para pensar que quando Deus fala de salvação, Ele fala de uma tão grande salvação? Você já parou para pensar que quando Deus fala de bênção, Ele fala de muitas bênçãos, em ricas bênçãos? Você já parou para pensar que quando Deus fala de frutos, Ele fala de muitos frutos?
Por isso, se a gente precisa de um milagre de Deus, de uma intervenção de Deus, não podemos esperar pouco, não podemos esperar migalhas, não podemos esperar esmolas, podemos esperar coisas grandiosas de um Deus grande. Deus tem uma coisa grande para te dar. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida, na vida do seu filho, nos seus sentimentos, na sua emoção. Deus tem coisas grandes para fazer nos seus negócios. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes para realizar nos seus sonhos. Deus tem coisas grandes para fazer no seu coração. Deixa de ser cético. Deixa de ser incrédulo. Deixa de poluir esse ambiente espiritual com a sua incredulidade. Você não sente, mas eu sinto daqui um peso de gente que não acredita em milagres, em gente que tem visto Deus fazer coisas grandes, extraordinárias, enormes na vida das pessoas que estão ao teu lado, e nada acontece com você. Não é culpa de Deus, não, querido, é sua culpa. Tem lhe faltado fé, tem lhe faltado a esperança de crer que você serve um Deus sobrenatural. Por isso, querido, se precisamos de um milagre de Deus, não podemos esperar pouco. Deus tem muito, Deus é grande, Ele vai derramar sobre a sua vida. Mas talvez esse seja o nosso erro mais comum: imaginar que Deus faz na vida dos outros o extraordinário, e a nós Ele abençoa com migalhas. Quem anda atrás de migalhas é você. Quem vive como um mendigo na porta formosa é você. Deus é rico, Deus é gracioso, Deus vai além da sua mente, daquilo que você pensa que Ele é. Deus tem muito mais para te surpreender. Assim como aquele homem foi surpreendido na porta formosa, ele disse assim: olha para nós, Pedro e João. Não foi isso que ele disse? Pedro e João disse assim: ó, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho é muito grande. Aquilo que nós temos a gente te dá. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Um homem que foi atrás de esmola e encontrou a maior riqueza dessa terra, encontrou a maior riqueza desse universo, foi surpreendido pela graça de Deus. Por isso, não espere pouco de Deus, não espere uma esmola apenas. Tenha fé, tenha expectativa e espere muito de um Deus grandioso. Mas para isso, ouse acreditar em milagres. Você vai precisar hoje ter ousadia na tua fé. Você vai precisar acreditar, ousar a crer que um milagre pode acontecer na sua vida. E eu vou te desafiar no final dessa mensagem a crer nisso. Em último lugar, para viver um milagre em sua vida, haja com fé. Diz aqui o texto: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e o tornozelo do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se
em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem, ele foi curado quando ele resolveu agir com fé. Esse homem alcançou o seu milagre quando, de forma ousada, ele decidiu agir com fé, estendendo a mão para Pedro e se levantando. Veja comigo o verso 6, que foi mesmo um ato de fé daquele homem, estender a sua mão para Pedro, porque ele havia pedido esmola, estava ali todos os dias para isso, mas Pedro descartou logo: não tenho nenhum dinheiro, se é isso que você quer, eu não tenho, mas o que eu tenho é isso, eu posso te dar. Então naquele momento, o homem não sabia o que era, até que Pedro estendeu a mão para ele e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Portanto, informado que não era dinheiro, mas que era algo para ele, para o bem dele, o homem correspondeu ao gesto de Pedro, também estendeu a sua mão, ajudado por Pedro, e se levantou. E esse foi o processo da fé daquele homem. E qual foi o resultado, pastor? O resultado está no verso 7. No mesmo instante, os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Isso significa dizer que o milagre aconteceu, o sobrenatural aconteceu. Deus visitou aquele homem à Porta Formosa. Deus inaugurou um tempo de milagres na vida daquele homem. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que sempre há um passo de fé precedendo o milagre. Sempre há um passo de fé precedendo o milagre. O milagre vem depois do passo. Você deu um passo de fé, o milagre está liberado. Quando você dá um passo de fé, você aciona o mundo espiritual. E acionando o mundo espiritual, se você tiver essa capacidade e essa ousadia de fazer isso, coisas extraordinárias vão alcançar a sua vida. Coisas fora do comum. Queridos, a Bíblia revela isso em várias passagens. Muitas das vezes Deus deseja que participemos ativamente do processo de milagres. Deus não precisa de você para realizar um milagre, porque Ele é Deus. No entanto, a sua atitude em agir com fé vai determinar o milagre que você vai viver e experimentar na sua vida. É a sua atitude, é o seu passo que vai fazer você mergulhar nas águas sobrenaturais do Espírito. A gente vê isso na Bíblia. Por exemplo, Ele transforma a água em vinho. E transformar a água em vinho é milagre. Mas dele deseja ver servos disponíveis para servir a água transformada em vinho. Ele transforma a água em vinho e você serve o milagre que Ele realizou. Ele alimenta, queridos, uma multidão. Isso é milagre. Mas Ele deseja ver jovens entregando o seu pão e o seu peixe. Ele abre o mar. Isso é milagre. Isso você não pode fazer. Mas Ele deseja que homens decidam pisar na água antes. Ele fecha a boca dos leões. Isso é milagre. Mas Ele espera que homens entrem na cova primeiro. Isso é fé. Ele multiplica o azeite, isso é milagre. Mas Ele deseja que você busque as vasilhas vazias. Isso é uma ação de fé. Ele, queridos, ressuscita um morto. Isso é milagre, porque só Ele que pode fazer. Mas Ele espera que os homens de fé removam as pedras para que aquilo que esteja morto ressuscite. Isso é uma ação de fé. Ele quebra as correntes. Isso é milagre, como fez com Paulo e Silas na prisão. Mas Ele espera que você primeiro deixe de ser um murmurador
e levante um hino de louvor e adoração a Ele. Isso é um passo de fé. Ele traz o peixe. Isso, irmão, é milagre. Ele traz o peixe, mas Ele deseja que você primeiro lance a sua rede ao mar. Isso é um ato de fé. Em toda a história da Bíblia, há uma parceria muito forte entre o humano e o divino, entre o homem e Deus, que precede um milagre dele na vida das pessoas. Deus quer que você seja parte ativa no milagre que Ele quer realizar na sua vida. Certa vez, querido, Jesus disse que o lugar que Ele menos realizou milagre foi justamente na terra dele, em Nazaré. Sabe por causa de quê? Porque o povo lá não cria. Eles não acreditavam em milagres. Diz aqui o texto: e não realizou muitos milagres ali aonde? Em Nazaré, por causa da incredulidade deles quem? O povo que vivia naquela cidade. Quanto maior a incredulidade no meio do povo, menos milagres vão acontecer. A Bíblia diz que a igreja primitiva de Atos 2, a igreja que foi batizada com o Espírito Santo, a Bíblia diz lá no capítulo 2, a partir do verso 42, que sinais e prodígios eram realizados por meio dos apóstolos. Queridos, aquilo que é sobrenatural para mim e para você nesse tempo, para a igreja de hoje, no tempo bíblico da igreja primitiva era algo comum. Aquela igreja estava acostumada com o sobrenatural. Aquela igreja estava acostumada a viver com os milagres diários. E nós? Tem nos faltado isso. Será que Deus mudou, pastor assim? Quem mudou foram os crentes. Os crentes de hoje não são mais semelhantes aos crentes da época de Jesus. A cultura de Nazaré tem influenciado a nossa vida, que é uma cultura de incredulidade, que é a cultura de pessoas que não creem mais em milagres, que é a cultura de pessoas que não ousam acreditar que Deus não se esqueceu delas, que Deus é um Deus que ainda continua realizando coisas grandes a partir do momento em que eu agir com fé. Você sabe por que nós estamos vivendo uma escassez de milagres nesse tempo? Por causa de você, por causa de mim, porque nós não cremos mais que aquilo que Deus fez no passado, lá na Porta Formosa, Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Deus continua nos convidando a sermos participantes dos seus milagres. Deus continua nos convidando a participar dos sobrenaturais dele. Deus continua nos convidando a viver coisas extraordinárias. Queridos, sem fé não veremos os milagres de Deus. A Bíblia diz aqui em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Deus tem uma recompensa para aquele que busca a Ele, para aquele que se aproxima dEle com fé, acreditando que ainda nesse tempo Ele pode realizar um milagre. Exerça sua fé em Deus por meio de seu Filho Jesus. De que forma, pastor? Ouse acreditar em milagres. Eu concluo minha palavra. Fique de pé, por gentileza.
Há momentos em nossas vidas que só um milagre resolve, que só uma intervenção de Deus para mudar o rumo das coisas na nossa vida. Há momentos em nossas vidas que só um milagre resolve. Tem coisa na sua vida que só um milagre vai resolver. Sabe por quê? Você já tem ou já se esgotou de tentar de todos os jeitos. Existem coisas que só uma intervenção de Deus vai mudar o rumo das coisas da sua vida. Deus está sempre, queridos, pronto para fazer um milagre em qualquer área da nossa vida. Em nosso casamento, Deus pode fazer um milagre. No nosso caráter, Deus pode fazer um milagre. Na nossa saúde, Deus pode fazer um milagre. Em nossos negócios, mesmo num país em crise, Deus pode fazer um milagre. Nas suas emoções, Deus pode fazer um milagre. Na vida dos seus filhos, Deus pode fazer um milagre. No seu local de trabalho, Deus pode fazer um milagre. Em você mesmo, Deus pode fazer um milagre. Tem um segredo. Qual é o segredo? Ouse acreditar em milagres. Você precisa ter ousadia. Para ter aquilo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Para ter aquilo que você nunca teve, que você julga ser um milagre, você vai precisar fazer alguma coisa que você nunca fez na sua vida. Sabe por quê, queridos? Fé é especialidade humana. Milagres são especialidades de Deus. Deus não tem fé. Deus é a própria fé. É nele que nós depositamos a nossa fé. É nele que nós acreditamos que um milagre pode acontecer. Então a fé é uma especialidade humana. Milagres são especialidades de Deus. E quando você receber o seu milagre, nunca se esqueça do que Deus fez por você. Tenha na sua memória, a memória viva. Não tenha amnésia. Não se esqueça que quando Deus fizer algo grandioso na sua vida, porque Ele nunca se esqueceu de você, porque jamais você pode esperar pouca coisa de um Deus grande, e que você precisa agir com fé. Quando você receber o seu milagre, declare o que o salmista disse no Salmo 77, verso 11. O que ele disse? Está ali, ó. Vamos todos ler juntos? Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Você precisa de um milagre? Ouse acreditar em milagres. O Espírito Santo essa madrugada me acordou 3 horas. E eu comecei a orar, e quando eu abri meus olhos era 5 horas da manhã. E parece que eu fiquei 10 minutos na presença do Senhor. Quando eu abri os olhos eu fiquei espantado. 10 para as 5. E Deus, irmão, colocou algumas coisas no meu coração aqui. E eu não vou dizer o que é. Porque se eu estou falando da parte do Espírito Santo, Ele já confirmou no seu coração. E eu queria orar com você. Deixa o seu lugar, vem aqui à frente.
Você que ousa acreditar em milagres. Pastor, eu ouso. Eu preciso de milagres. Você já pegou? Meu Deus. Vem aqui na frente. Pastor, eu preciso de um milagre numa área da minha vida. Você está numa cultura do Brasil onde se acredita em milagres. 95%, Marcelo. Só apenas 5% de céticos. Só que essa igreja não é uma igreja de céticos. Pode ter uma influência, mas essa influência espiritual vai cair aqui hoje. Caramba. Sobe aí, Vicente. O altar está fumegando. Sobe aqui para você sentir o fogo. Sobe aqui. Sobe aqui, irmãos. Vem para cá que o povo está vindo. Só vai ficar no banco quem realmente disse assim: pastor, é isso que o senhor pregou hoje não tem nada a ver comigo não. Não tem problema não, irmãos. O fato de você ficar no seu lugar não significa que você é um cético. Às vezes você tem mais fé do que gente que veio aqui à frente. Vai chegando para aqui, ó. Vem para cá, irmã, ó. Isso, puxa aí, Rayane. Rayane, o seu milagre vai chegar, minha filha. Deus conhece seu coração. Descanse nele. O seu milagre vai chegar. Vai chegando para lá, Rayane, ó. Vai chegando. Glória a Deus. Nós vamos cantar essa canção. Mas, irmãos, eu quero que você cante como nunca. Irmão, se vocês quiserem subir aqui, ó, dobrar o seu joelho aqui, orar. Se você quiser, irmã, dançar aqui, vocês podem dançar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para algumas pessoas que estão aqui. O seu milagre, você precisa colocá-lo hoje em cima do altar, porque só em cima do altar é que esse milagre vai realizar na sua vida. Então, se você tem algo assim incrível, deixa o seu lugar e vem aqui, ó. Você vai dobrar o seu joelho aqui no altar do Senhor, e aquilo que você tanto espera, Deus vai queimar aqui hoje aquilo que tem impedido você de conquistar. Vai em nome de Jesus tomando posse disso, porque hoje o seu milagre ele vai chegar. Vamos cantar, aleluias.